Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje temos uma aplicação muito interessante, aproveitando os nossos conhecidos microcontroladores PIC. Quem gosta de microcontroladores PIC já deixa o like, é uma aplicação avançada em microcontroladores PIC, pois visa medir o volume de fluidos em um reservatório, por exemplo, uma caixa d'água. Então vamos tomar como exemplo uma caixa d'água em um formato específico em que você precise determinar quantos litros tem nela. Então, sabendo quantos litros, você pode tomar decisões como acionar a bomba d'água ou acionar algum outro atuador, um alarme, um aviso, enfim, muitas aplicações úteis, um software muito interessante e também vai abrir horizontes para diversas aplicações em PIC ou em microcontroladores em geral. Esse é o intuito dessa videoaula, vai trazer bastante know-how para você no desenvolvimento com microcontroladores. Deixe o like para não esquecer. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Precisa de um transformador toroidal, indutor, sob medida para o seu projeto, é só entrar em contato. Primeiro link aqui, toroid.com.br, confira todos os produtos e serviços. Vamos para a aula de hoje, já deixa o like, me siga também no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WR Kits no Facebook. Let's get started! Vamos para a nossa teoria da aula de hoje. Está muito interessante, galera, pois vai expandir os horizontes para aplicações práticas com microcontroladores, não apenas com PIC. Mas, para quem gosta de PIC, vamos utilizar um PIC mid-range, o 628A, mas em uma aplicação avançada. Então não precisa ser só os PICs 18F para termos aplicações avançadas com PIC, como já mostramos diversas vezes aqui, inclusive na clássica de sexta. Olha só, então nós temos um medidor de volume de caixa d'água. Como sempre, vou sugerindo leitura complementar para vocês. Olha só, galera, eu sugiro microcontroladores PIC, técnicas avançadas do meu amigo Fábio Pereira, um livro excelente, e também microcontroladores PIC, programação em C, também do Fábio Pereira. São dois livros ótimos, fundamentais para quem quer começar os estudos e se aprofundar nos estudos em microcontroladores PIC. É claro, também sugiro nosso curso de PIC básico intermediário no canal do YouTube, WR Kits, e o curso de PIC avançado aqui no mesmo canal. Todas as playlists e cursos nossas estão neste link aqui, ó. Então acesse este link lá no nosso site e encontre as playlists do curso de PIC. E aí sugiro também kits de desenvolvimento, Paradoxus 9, Pepto e o PeptoGrim, que temos disponíveis aqui neste link, certo? Então fica a dica para a galera aí. Olha só o objetivo do projeto. Vamos supor que o cliente tem uma caixa d'água com este aspecto aqui, e ele solicita para você que crie um sistema para determinar o volume de água aqui em litros ou mililitros, certo? Calculando uma das coisas, você facilmente já obtém o outro parâmetro, uma conversão simples, afinal de contas. E aí o cliente solicita para você que seja mostrado este parâmetro em um display ou enviado via serial, enfim, certo? Então, este é o objetivo. Uma caixa d'água com este aspecto aqui, você precisa determinar o volume do fluido. Vamos tratar a água como um fluido, pode ser expandido para reservatórios distintos também, esta mesma aplicação, mas vamos tomar como exemplo uma coisa do dia a dia aí, que seria uma caixa d'água. E aí temos uma simplificação do sistema. A primeira coisa que pensamos é isso. Vamos desprezar a tampa e vamos considerar o recipiente onde a água está. Então, olhando com uma vista lateral, nós temos estes parâmetros, estas medidas de início. Uma altura H, e perceba que esta altura não é a lateral aqui, e sim a altura, né, a distância entre a base e o topo aqui. E temos um diâmetro 1, que é esse diâmetro maior na parte superior, e o diâmetro 2, que é esse menor na parte inferior, na base do nosso reservatório. Método utilizado, então o cliente quer utilizar um sensor que vai medir a distância
do topo para a superfície do fluido, como você está vendo aqui, ó. É esse o método que o cliente dispõe para determinar este volume. Já começou a criar a expectativa e pensar em como desenvolver um sistema desses com microcontrolador? É bem interessante. De cara nós já vemos o seguinte: a altura do fluido é igual à altura do nosso reservatório ou da caixa d'água em questão, menos a distância que o sensor mediu, que é essa distância aqui, ó, do topo para o sensor. Ou seja, se temos um sensor que consegue medir a distância da superfície do fluido no reservatório, nós conseguimos determinar a altura que este fluido está em relação à base do reservatório. Isso é tranquilo, né? E aí vem o cálculo do volume. Olha aí a galera que gosta de matemática. Vamos lá. Volume, temos que considerar este objeto, então o formato da caixa d'água, como sendo o tronco de um cone, pois formato cônico, como sabemos, seria aquela casquinha de sorvete tradicional que vai até em cima lá, termina numa ponta ali. Claro que estaria de cabeça para baixo, mas você entendeu, né? E o tronco do cone é este formato aqui. Seria o formato próximo do reservatório que precisamos determinar este volume. Então já surgem esses parâmetros aqui. Veja que temos um raio menor aqui, um raio maior, que nada mais são que a metade do diâmetro, a altura aqui, e aqui também um parâmetro G, que seria a nossa lateral aí. Para calcular o volume é esta equação aqui. O volume é igual a π vezes a altura dividido por 3, vezes o raio maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Então, esta equação é para calcular o volume do tronco do cone. E aí vem o grande desafio, galera. Eu peço que você pause o vídeo por alguns minutos e pense em como poderia ser resolvido isso, já trazendo para o mundo dos microcontroladores. Falando do sensor, eu hoje na prática eu vou utilizar um sensor ultrassônico conhecidíssimo, mas em aplicações comerciais, em aplicações externas, você pode utilizar outros sensores. Tem o sensor de distância, aqueles da Sharp, existem outros. E aí entenda que o parâmetro de distância da superfície líquida para o topo pode ser determinado com o sensor que você quiser, certo? O intuito aqui é demonstrarmos como você vai aplicar isso para calcular este volume a partir da obtenção dessa distância. Então o grande desafio é que nós temos diversos diâmetros possíveis, visto que temos um formato cônico em nosso reservatório. Quando o líquido está nesta altura aqui, o diâmetro máximo, o diâmetro aqui da superfície, tem um valor. Quando está aqui neste nível aqui, você há de concordar que ele aumentou, certo? Quando está bem aqui em cima, ele está maior ainda, quase no tamanho de D1. Quando ele está bem lá embaixo, ele está menor, quase ali no tamanho de D2. Então, para cada altura da superfície do fluido, existe um diâmetro diferente. Então, como resolver isso? Dedique uns minutos aí para pensar, pause o vídeo, faça esse exercício. Feito o exercício, vamos continuar agora aqui. Olha só. Para o nosso exemplo prático, você já deve ter visto na minha bancada aqui, eu não estava comendo pipoca, talvez muitos imaginaram isso. Não, vou apenas utilizar um balde de pipoca, pois eu não tenho uma caixa d'água aqui no laboratório para fazermos um teste, certo? Mas eu tenho um balde de pipoca que é miniaturizado, mas tem esse formato do tronco do cone que precisamos. Um balde de pipoca aí, que eu já medi, inclusive, esse aqui tem estas dimensões que já estão aqui na imagem. Altura 10,5 centímetros, diâmetro 1 aqui do topo 13,7 centímetros e o diâmetro 2, 10,8 centímetros. O diâmetro aqui da base do balde de pipoca. Vamos verificar então os cálculos agora que estão no arquivo videoaula 275 cálculos wrkits.pdf.
aqui. Tudo disponível para download aqui na descrição, certo, galera? Clique em mostrar mais, baixe os arquivos. Aqui embaixo tem os nossos cursos também, exclusivos Hotmart. Tem montagem de laboratório de eletrônica, tem o de datasheets, tem o projeto de placas de circuito impresso e outros. Confira. Treinamento de osciloscópio também. Veja e contemple o conteúdo pago da WR Kits, que é de primeiríssima, com certeza, tanto quanto o gratuito. Então nós temos aqui o nosso reservatório simplificado. E olha só, olhando aqui e considerando os raios, eu posso aproximar para segmentos de reta estas laterais aqui. Pois o que varia com a altura do nosso fluido é a lateral aqui, certo? O que se modifica. E aí, por consequência, nós temos a variação do diâmetro e proporcional ao diâmetro a variação do raio, que é a metade do diâmetro. E eis o nosso segmento de reta. Interessante, né? Então aqui nós temos um ponto que é o raio R2 e aqui o ponto R1, que seria a base e o topo. Enxergaram? E aqui é a linha lateral, ó. Estamos considerando o raio, pois justamente são os raios que utilizamos nos cálculos. E aí nós temos este segmento de reta aqui, certo? E o eixo das abscissas acaba sendo a nossa altura e o das ordenadas o eixo do valor dos raios. Como vamos calcular isso? Aqui está o nosso recipiente real já, com as medidas que vamos utilizar para os testes práticos aí. O cálculo dos raios, convertendo então os diâmetros para raios e depois para metros. Eu já vou passar para metros. Por quê? Considerando um reservatório grande, é mais comum utilizarmos em metros e litros, por exemplo. Aqui nós temos, no caso, uma resolução que vai ser da ordem de alguns mililitros, pois é um recipiente pequeno. Só que em reservatórios maiores seria para metros, então já vamos considerar aí em metros. É muito simples. Divido o diâmetro por 2, tenho o raio em centímetros, 6,85 centímetros, divido isso por 100, tenho o valor em metros. O mesmo para o diâmetro 2, que é o diâmetro da base ali, resulta em 0,054 metros. E a nossa altura, que é 10,5 centímetros, resulta em 0,105 metros. Ok? Então, nós precisamos encontrar uma expressão para esta reta, para determinar o quê? O R de fluido para qualquer H de fluido. O R do fluido seria o raio para a atual altura em que o fluido se encontra no reservatório. Então, viram que interessante isso? E aí, galera, nós podemos utilizar da álgebra linear para isso. Legal, né? Pegando os dois pontos lá, então nós temos dois pontos aqui do segmento de reta, fica simples de encontrar uma expressão para ela. Coloco no determinante aqui, ó. Então, primeiro ponto em R2, nós temos 0 para a altura, 0,054 para o raio. O ponto de R1, temos 0,105 de altura, 0,0685 de raio. Coloco aqui no determinante, H, R e esta terceira coluna que é com uns aqui. Repito as duas primeiras colunas com os valores e multiplico cruzado. Então, primeiro H vezes esse 0,054 vezes 1, depois o R vezes esse 1 vezes o 0,105, depois 1 vezes 0 vezes 0,0685. Vejam que até aqui estamos só na matemática. E depois, invertido aqui, 1 vezes 0,054 vezes 0,105, H vezes 1 vezes esse termo aqui, R vezes 0 vezes esse 1 aqui. Então, resulta em 0,054H mais 0,105R mais 0, são as diagonais aqui para a direita, e as diagonais para a esquerda é no menos aqui. Então, menos 0,00567, que é o valor esse vezes esse,
mais 0,0685H, tá aqui, aliás, tá aqui, né, é o invertido, e mais 0, resulta em 0, pois tem um 0 no meio aqui, isso tudo é igual a 0. Aí, esse menos torna negativo esses dois valores aqui, os zeros desaparecem e resulta nesta expressão aqui. Aí eu faço 0,054H menos 0,0685H, resulta em menos 0,0145H, sobrou o R e o número constante ali, igual a 0. Multiplico ambos os lados desta equação por menos 1, resulta nesta expressão aqui, que já está com aquela carinha da expressão para a reta que conhecemos, certo? AX mais B igual a Y. No caso aqui, ó, eu vou somar este termo em ambos os lados da equação, fazer um flip horizontal na equação para isolar o R, ó. Esse é o intuito. Sobrou este termo, então o termo que está multiplicando o R aqui eu preciso sumir com ele. Multiplico ambos os lados da equação por 1 sobre 0,105. E aí resulta nesta expressão bem tranquila aqui, R igual a 0,138H mais 0,054. Aí está a equação que procurávamos, galera. Para os diferentes H's que eu determino com a expressão simples, da medida de distância entre o topo e a superfície do fluido, eu encontro qualquer R, que é o raio da superfície do fluido, que estará variando. À medida que alguém for consumindo o fluido do reservatório, seja água na caixa d'água ou outro exemplo, ou à medida que a bomba d'água ou a bomba do outro fluido qualquer vá preenchendo novamente o reservatório. E aí podemos traduzir nesta expressão, aqui eu deixei em negrito justamente porque já vamos aplicar exatamente esta equação no nosso código com PIC, que já vamos ver o software como ficou. R fluido é igual a 0,138 vezes o H do fluido, mais 0,054. E aí, relembrando o nosso volume do tronco do cone em metros cúbicos, é π vezes H sobre 3, vezes R ao quadrado, mais R1 vezes R2, mais R2 ao quadrado. A altura do fluido é a altura do nosso reservatório menos a distância do sensor. E, por fim, o volume pode ser calculado com esta expressão aqui, que nada mais é do que pegar os dados que eu tenho e jogar na equação já conhecida aqui do volume do tronco. Deixei em negrito também, pois você vai ver esta equação no software desenvolvido para o PIC. Vamos ver agora o software como ficou. O software está aqui desenvolvendo o compilador Micro-C e está comentado, disponível para download na descrição. Algumas coisas eu vou pular, pois já aprendemos no curso de PIC, em outras videoaulas aqui do canal. Eu vou focar mais na função que calcula de fato o volume para nós. Combinado? Então aqui, comunicação entre PIC e LCD. Vamos mostrar os dados em um LCD e vamos enviar os dados também por serial. Isso é interessante, você criar o hábito, certo, de enviar os dados via serial, utilizando a UART do PIC ou de outros microcontroladores, pois normalmente o sistema está afastado e você quer receber estes dados em um computador local ou em outro sistema para interpretá-los. E aí também este software já tem este recurso de enviar estes dados por serial. Vamos ver também no laboratório os sinais no osciloscópio. O mapeamento de hardware está aqui. Eu tenho uma UART-F que está associada ao pino RA2 do PIC, PIC 16F628A, que eu vou utilizar também para sincronismo dos dados. Eu utilizo para atualização do display e também para o envio dos dados. Trig para o nosso sensor ultrassônico
no RB3. Constantes auxiliares. Aqui já começam a aparecer os valores reais do nosso sistema. Então nós temos aqui 0,108 metros, que é o diâmetro 2, que seria a base do nosso reservatório. A altura, 0,105 metros. Π, que é a nossa constante irracional, coloquei 3,141592. E a capacidade em litros, 1,24 litros. Isso eu obtive calculando o volume por aquela equação. Então, considerando os dados, o volume máximo que este reservatório comporta. Este parâmetro eu vou utilizar para calcular um percentual do fluido dentro do reservatório, que é um recurso a mais que eu já coloquei no software aqui. Então nós temos o valor relativo ali, de 0 a 100%. Funções. Dispval com nossa linha e coluna e o valor. Então aqui é para atualizar o display. Aqui é para enviar os dados seriais por UART, então o valor que eu quero enviar, e a opção de envio também seria o valor absoluto. No caso deste software está em mililitros, mas você verá como é fácil mostrar em litros, ou valor relativo em percentual. E calc_vol, que tem também uma opção aqui para calcular ou o valor absoluto ou o valor percentual no parâmetro, e esta é a função que faz o cálculo para nós. Variáveis globais, uma pulse length, que armazena a largura de pulso do eco do ultrassom, que o ultrassom emite um sinal de eco proporcional à distância. Volume em mililitros, que armazena o volume em mililitros. No fim eu nem utilizei esta variável aqui, mas já deixei no código aí, se você quiser utilizar. No caso, parâmetro retornado da função calc_vol, eu já aproveitei então a própria função para chamá-lo, entendeu? Você vai ver no loop infinito como ficou. E para atualização do LCD aqui é um contador auxiliar, LCD Update. E mais um contador para o timer 0. Interrupções, galera, nas interrupções eu utilizo interrupção externa com auxílio do timer 1 para ler a largura do pulso do eco do ultrassom. Isso aqui eu já expliquei muito nas aulas do Usina Robots, também no curso de microcontrolador SPEAK. Então não convém explicar aqui. Timer 0 também eu utilizo para bases de tempo. Então tem uma de 80 milissegundos para gerar o pulso de trigger para o sensor ultrassônico. Se você utilizar outros sensores, este algoritmo específico nem será necessário. E aqui a minha taxa de atualização do display eu coloquei a cada 930 milissegundos. Pode utilizar outros tempos aí, 1,5 segundo, aí teria que colocar 1500, certo? Eu consigo colocar, pois eu projetei uma resolução de 1 milissegundo para o overflow do timer 0. Interrupções com PIC, temos muitas aulas no canal sobre isso. Registradores então estão configurados para estas interrupções e para as IOs que precisamos. Inicializo o LCD, todo mundo já conhece aqui também, e imprimo inicialmente estes traços com o mililitros, que é aqui, ó, com LCD CHR, caractere por caractere. Como já disse em outras aulas também, é uma boa prática enviar byte a byte para o LCD, pois existe algum problema com a pilha de memória e a função LCD out, isso aqui na biblioteca do microC. E imprimo traço, traço, traço percentual aqui, byte a byte, para valor relativo. Ou seja, ao ligar o sistema, nós vemos no display, na primeira linha, os mililitros em traço, até ele atualizar a primeira vez, né? Isso leva 930 milissegundos, e também aqui o percentual. A UART eu configurei como 9600 bits por segundo, um valor padrão aí, e tem um delay de 100 milissegundos para estabilizar a comunicação. Isso é sugerido aqui pelo microC mesmo, nas bibliotecas
no help lá, onde mostra a biblioteca UART. Loop infinito, sucinto como gostamos. Eu testo a minha flag UART, que é limpa aqui na interrupção, ó. UART flag igual a 0. Eu inicializei ela em 1, aqui no port A, pois é o pino RA2, como vimos. Coloquei 1 em RA2, e eu aguardo até que ela vire 0. Se ela for 0 ou falsa, eu chamo as funções aqui para calcular o volume e enviar os dados seriais e atualizar o LCD. E após eu coloco 1 nela de novo, na flag, para ver uma nova atualização. Então no loop infinito eu faço isso. Então veja aqui, por isso que eu não utilizei a variável lá de volume em mililitros, pois a própria função calc_vol está sendo passada como parâmetro para send_wart. E o parâmetro que eu passo é V minúsculo para o volume e S para eu dar um espaço no dado. Isso para eu ter um espaço ali no dado serial, pois eu vou enviar o valor absoluto e ao lado dele o valor relativo com o parâmetro P aqui. Então veja que eu utilizei a mesma função que vai retornar ora o valor absoluto, ora o valor relativo, de acordo com o parâmetro que eu designei. E aqui eu coloquei um R de return, pois aí ele dá uma quebra de linha com este parâmetro R aqui. Isso olhando num monitor serial, que vamos ver daqui a pouquinho. E aí o dispval é no display LCD. Então, linha 1, coluna 6, ele imprime o valor absoluto. Linha 2, coluna 6, ele imprime o valor relativo. Simples, a parte do loop infinito. Aqui o dispval é uma função que todo mundo também já viu, pelo menos os que acompanharam os nossos cursos. Eu simplesmente imprimo aí o valor passado como parâmetro aqui, convertendo-os para caractere, fazendo shift de 30 hexa para a tabela ASCII e atribuindo o valor inteiro específico aqui com estas expressões que já utilizamos, para quebrar um número byte a byte. Então, rapidinho, revisando para os que não estão lembrando, se o valor for 1, 2, 3, 4, o primeiro é valor dividido por 1000. O inteiro que sobra é 1. Então é esse o valor que sobra, pois ele é um unsigned. Eu faço casting para char, converto para char, somo 30 hexa, pois 30 hexa é a posição 0 na tabela ASCII, ele vai imprimir o 1. 1, 2, 3, 4, divido por 1000, resto da divisão. É isso que o percentual aqui significa. Então, o resto da divisão é 234. Divido por 100. Perceba que sobrou agora o segundo número de 1, 2, 3, 4. E aí, novamente, eu imprimo isso aí. No LCD CHRCP, que é a próxima coluna, a próxima posição no display. Ele vai enviar. Depois, 1, 2, 3, 4, resto da divisão com 100, que é 34 dividido por 10. Sobra o 3. Eu sempre preservo o inteiro, pois, novamente, estou trabalhando com unsigned e fazendo casting para char e somando 30 hexa para adequar a ASCII. E por fim, 1, 2, 3, 4, eu pego o resto da divisão com 10, que é 4, que sobra aqui. Esse vai ser o meu inteiro, então somo 30 hexa, mando imprimir. Fechou? Rapidinho para a galera aí. O mesmo algoritmo eu uso na UART, olha que bacana. UART1 underline write, que é função do micro C. Mando imprimir, então o primeiro, no caso, pegando o exemplo 1, 2, 3, 4, 1234, que seria o número, eu envio 1, depois eu envio 2, depois eu envio 3, depois eu envio 4. E aí, de acordo com a opção, eu vou efetuar uma ação que é ou 2 espaços. Eu fiz um switch no parâmetro OPT de option aqui, que se o parâmetro for S minúsculo ou maiúsculo, dou 2 espaços aqui e um break para sair do switch. Se o parâmetro for R, eu dou
um return, uma quebra de linha. São esses dois parâmetros o art aqui. Feito? E é isso aí. Agora, finalmente, a função que calcula o volume. Então está tudo ricamente comentado aqui, galera. Eu sugiro o download de todos os arquivos, estudo também, passo a passo, aí com calma. Depois assista de novo a aula. Isso é bem bom para você evoluir na programação também. Essa função calcula o volume em litros e em percentual de acordo com a distância medida pelo sensor ultrassônico e retorna como inteiro positivo. De novo, você pode ter outros sensores que meçam a distância de outras formas, sensores inclusive mais indicados para aplicação em fluidos, que muitos vão alegar que o sensor ultrassônico pode ter um problema com o tempo, pegar umidade, coisas do gênero. Mas, para aplicações básicas e para os testes de hoje, já servem para comprovar que o algoritmo funciona, certo? Então tem algumas variáveis locais aqui do tipo double para fazer os cálculos. Então primeiro eu converto para double com casting o nosso pulse length. E aí eu calculo a distância em centímetros. Esta equação aqui é do datasheet do sensor ultrassônico, que é a largura do pulso em microsegundos dividido por 58,82, me dá a distância em centímetros. Converto para metros, fazendo ela própria, dividido por 100. Então, tenho o valor de centímetros em metros com esta equação aqui. O H do fluido, como já vimos, é a altura do tanque, que é uma constante, menos a distância do sensor. Esta variável dist-HC é a distância que você vai estar medindo, que pode ser com qualquer outro sensor, como eu disse. Aqui está a equação que obtivemos da álgebra linear. Então, o R fluido é igual a 0,138 vezes o H fluido mais 0,054. Assim, eu obtenho o raio para as diferentes alturas do fluido, o raio da superfície do fluido. O R2 é o diâmetro 2 dividido por 2. Esse é fixo, né, que é o raio da base do reservatório. E aqui está a equação para o volume, ó, que nada mais é que o volume do tronco do cone. Obtendo o volume em metros cúbicos, eu preciso multiplicar por 1000 para converter para litros. Certo? Então tá aí, ó. Multipliquei ele mesmo por 1000, converti para litros, e aí eu calculo o percentual com esta expressão aqui, de acordo com a capacidade do meu reservatório, e depois eu converto os litros para mililitros, multiplicando novamente por 1000. E aí, se você quer apenas litros, você comenta essa linha aqui. Fácil, né? E aí, de acordo com o meu parâmetro aqui, option, eu tenho o retorno ou do valor absoluto aqui, já com casting para inteiro, ou do valor percentual. Então, uma sacada do laço switch é vários casos que resultam no mesmo retorno. Ó. Então, L maiúsculo, L minúsculo, V, V, A resultam neste return aqui, pois eu não tenho break nestes casos aqui, eu não preciso repetir o return em todas as linhas, pois ele processa os casos até finalizar aqui e encontrar o break. Se eu digito V minúsculo, ele inicia o processamento nesse caso aqui. Se eu inicio o L maiúsculo, ele inicia no primeiro. Se eu coloco P maiúsculo, ele inicia aqui e aí ele retorna o percentual e break. Se eu coloco um R maiúsculo, ele inicia aqui e assim por diante. Qualquer outro valor não retorna nada aqui por default. E galera, é isso. O software está explicado para você aí. Em caso de dúvidas, peço o seu comentário aqui embaixo. Ainda antes de irmos para a bancada, uma simulação rápida no Proteus. Temos curso de Proteus que ensina simulação profissional aqui na descrição. E claro, o esquemático está aqui, ó. Eu vou utilizar a Paradoxus Pepto, especificamente a Pepto Green, na aplicação de hoje para facilitar a montagem. Você pode adquirir em nossa loja ou, se quiser, você monta a partir deste esquemático aqui, utilizando o PIC 16F628A diretamente aqui, ligado com LCD, o sensor, no meu caso, ultrassônico, o sensor que você utilizar aí é outro, um cristal externo de 4 MHz
e um capacitor de desacoplamento. Então na simulação eu coloquei pulsos em descrição HDL para simular o sensor de ultrassom. Dando um play aqui eu tenho o serial monitor do Isis. Tenho aqui o display mostrando mililitros e o valor percentual, então o valor absoluto e o valor relativo. E a serial imprimindo os dois bonitinho aí para nós, ó. 530, 42%. E no osciloscópio nós temos os sinais do sensor ultrassônico, o nosso trigger no canal 1 e o eco no canal 2. No canal 3 nós temos os dados seriais aí, e vamos ver também na prática, ó. Aí estão os dois dados seriais. Então aqui a descida do sinal, ali o RA2 do PIC, que é a atualização do display. Aqui os dois dados seriais, o absoluto e o percentual, o absoluto e o relativo. Tudo certo, como podemos ver. Se eu modificar aqui, ó, botei vários pulsos, ó, mudou. 230 mililitros, 17%. Aqui é o meu zero, ó. Então 0 mililitros, 0%. Eu fui até quase o máximo ali, 801 mililitros, 828, às vezes dá umas osciladas aí. E aqui 1,12 litros, ou 1.124 mililitros, deu 90% da capacidade do reservatório. Perceba que os dados mudam certinho. E uma última dica aqui, teórica para você, quem quiser pode adicionar um filtro digital para melhorar a medida. Veja que eu não utilizei filtragem digital aqui no sistema, por isso até que temos essas pequenas variações aí. Lembrando que para uma resolução de litros no reservatório talvez nem seja necessário. E por fim também, olha só, o 628A está com 19% de RAM apenas e 87% da ROM. Então tem espaço ainda para um filtrinho digital aqui. Se você precisar de mais espaço, tem o PIC16F648A, que é o mesmo PIC, só que com mais capacidade de memória. Vamos para a bancada agora, venha comigo! Estamos com o circuito montado aqui na prática, galera, e antes mesmo de fazermos o teste no nosso balde para verificarmos o reservatório mesmo, vamos fazer a análise de alguns sinais que o circuito contém. Eu inicialmente fiz a conexão, aqui nós estamos com o kit PeptoGreen WR Kits, que tem o PIC16F628A, e estou conectando ali o sensor ultrassônico, aqui na protoboard mesmo, inicialmente. Veja que com o canal 1 do osciloscópio estou monitorando o sinal de eco do sensor, que é a resposta da saída do sensor ultrassônico, um pulso proporcional à distância que ele está para um obstáculo à sua frente. E o canal 2 está ali no trigger, e vamos analisar de início estes sinais do osciloscópio. Aqui já está o display LCD apresentando medidas, só que não tem nada a ver, pois não estamos utilizando o recipiente para o qual o projeto foi designado. No detalhe, o kit PeptoGreen WR Kits, nós temos o LED de indicação, e no pino RA2 nós temos um LED on-board aqui. E você vê que esse LED está apagando e ligando novamente. Toda vez que o LED desliga, é aquele tempo de envio de dados. Lembram que configuramos aquela WART flag no software e estamos vendo na indicação visual aqui. Também vamos analisar este sinal com o osciloscópio, bem como verificar a saída em TX aqui, que tem o pino de TX do PIC16F628A. Este kit está disponível na nossa loja, certo, galera? Então confiram lá. E eu sempre acho muito bacana ver estes sinais do sensor ultrassônico na tela do osciloscópio. O sensor está medindo a distância aqui para este obstáculo, que é o próprio corpo do osciloscópio, e nós temos aqui o eco do sensor ultrassônico. Porém, antes, podemos verificar aqui o pulso de trigger. Vamos medir este pulso daqui a pouquinho para verificar se está em torno de 10 microsegundos. Diminuindo o zoom horizontal, nós vemos que o processo se repete, ó.
nós temos o sinal de eco se repetindo e aqui o trigger. E esta repetição se dá aí por aproximados 80 milissegundos. E de fato, ó, temos 4 gratículas horizontais e uma time base aí de 20 milissegundos, ou seja, cada gratícula vale 20 milissegundos. Isso vezes 4 dá os 80 que configuramos como base de tempo. Aumentando o zoom, nós podemos comprovar que o pulso é proporcional à distância. Tá aí. Aumentei a distância para um obstáculo, aumenta a largura de pulso. Diminui a distância para um obstáculo, diminui a largura de pulso. Comprovado aí para você que ainda não conhecia esse sensor. É difícil quem não conheça, né? Mas é sempre muito bacana analisar estas formas de onda para entendermos bem como utilizar este sensor. E o sensor tem alguns problemas com o ângulo, ó. Observe que eu não estou em um ângulo de ação direto, mas ele já capta. E aí existe uma trepidação na largura de pulso. Isso aí pode ser contornado com alguns filtros digitais, certo? Então pode ocorrer este tipo de inconveniente na utilização deste sensor ultrassônico. Vamos mudar agora o trigger aqui. Source, vamos colocar no canal 2 e vamos tentar verificar o pulso de trigger. Aí está o nosso pulso de trigger no canal 2. Nós temos aí 5 microsegundos por divisão. E estamos aqui ocupando um pouco mais de 2 gratículas horizontais. Ou seja, o pulso está com uma duração um pouco superior a 10 microsegundos, mas não tem problema, não é algo totalmente crítico. Como podemos ver, os sinais do HCSR04, que é este sensor ultrassônico, estão ok. O próximo passo é analisarmos os sinais via serial, se estamos enviando dados pela serial. Para essa segunda análise, conectei o canal 1 do osciloscópio no pino RA2, que é o pino que controla este LED aqui, que você está vendo desligar por uns instantes aí e ficar ligado, e também no TX, que é o RB3. O canal 2 do osciloscópio está aqui no TX da Paradoxus Pepto do PIC 16F628A. Eu vou utilizar o osciloscópio DPO2012B da Tektronix, que tem o recurso de Wave Inspector aqui para verificarmos os sinais. Você pode observar aqui no canal 1 o nosso RA2. Quando ocorre a borda de descida do sinal, após algum tempo, nós temos o envio dos dados. Esse primeiro pacote de dados aqui na nossa TX corresponde ao valor em mililitros que o sensor está medindo. É claro, após aqueles cálculos todos realizados no software lá no microC, como explicado na parte teórica. Já o segundo pacote de dados que você vê aqui é o valor em percentual, então o valor relativo para a capacidade máxima do reservatório. Vamos clicar aqui na busca do Wave Inspector, vamos diminuir o zoom, ó. E aí, a partir disso, podemos fazer análise dos dados detalhadamente. Então podemos ver os nossos lindos dados seriais aqui trafegando. Este é o primeiro pacote. E mais para frente lá, temos o segundo pacote de dados. Bacana, né? Eu também ainda tenho o recurso de dar um play aqui e deixar rodando. Eu posso ir analisando os sinais trafegando aí na Wave Inspector. Estou afastando e aproximando o sensor de obstáculos e nós vemos os dados modificando. Vou dar um zoom aqui e aí vai ficar ainda mais perceptível, ó. Olha que bacana. Então o pacote de dados muda, significa que a nossa transmissão está ocorrendo de forma bem sucedida. Eu posso pegar e jogar esse sinal em um outro dispositivo, um outro microcontrolador PIC ou um computador utilizando um terminal
e aí fazer a leitura dos dados de forma adequada. Isso é bacana imaginando um sistema que esteja afastado, certo? Justamente numa caixa d'água, é interessante ter esta transmissão. Então eu deixo como boa prática para você sempre implementar um sistema de envio de dados por serial e não limitar-se apenas ao display LCD. E assim ficou o nosso sistema final para o teste, galera. Olha que legal. Nós temos aqui o balde, que foi utilizado em todo o equacionamento. Você pode adaptar para outros recipientes, até fica como exercício, é claro. Você utilize outros recipientes de exemplo, um balde maior ou até mesmo uma caixa d'água, como sugerido, utilizando algum tipo de sensor melhor que o HCSR04, mas com o mesmo sistema é totalmente possível de verificar o volume do fluido presente neste reservatório. E eu fixei aqui o sensor ultrassônico de forma muito simples. Está aqui ele, ó. Utilizei fios de cobre aí, um cabinho que vai até a protoboard e aqueles suportes já específicos para sensor ultrassônico. Eu só apoiei aqui no balde. Nesse momento ele está vazio e o nosso display está mostrando aí 0 ml e 0%. Eu tenho aqui um dosador já com água e olha só, estou aí com meio litro, certo? Ali é 400 ml, aqui é 500 ou meio litro, está um pouco apagado ali, mas podemos ver que tem meio litro. Então eu vou tentar esvaziar ele até uns 300 ml ou 250, enfim, e vamos ver o que vai registrar ali no LCD. Vamos ver se eu não cometo nenhum erro aqui transferindo essa água. Tem que cuidar com o sensor também, né? Olha só. Já está atualizando o display ali. Vamos ver aí, estou quase em 250. Vamos mais um pouquinho aí. Mais um pouco. Só mais um pouco. Aí, ó. Então percebam que sobrou aí um pouco menos de 250 mililitros. E tá aí, ó, galera, está mostrando aí 220 e poucos, às vezes oscila aí para 180 e poucos mililitros, só que está coerente. Podemos concluir então que tem uma resolução aí bacana, pois está variando cerca de 40 mililitros apenas. Lembrando que ao considerarmos um reservatório grande da ordem de litros, esta pequena variação, essa sutil variação de algumas dezenas de mililitros não fará diferença no resultado final, mas ainda você pode, sem problema algum, e até sugiro para você, adicionar aí um filtro digital ao sistema. E para finalizar, galera, coloquei a protoboard em pé para você ver em tempo real a variação aqui. Eu vou derramar mais um pouco dentro do recipiente, então continuamos aqui com os 250. Deixa eu derramar mais um pouco aí. Deixa eu ver aqui, sobrou cerca de 100 mililitros. Estamos aí com 350 mililitros, 28%. Tem aquela pequena variação mencionada aí de algumas dezenas de mililitros na nossa medida. Um filtro digital deve corrigir essa questão. Eu vou despejar o resto aí. E aí na atualização também foi meio litro deste recipiente aqui, dosado, e temos aí 450 mililitros, 457, realmente ficou naquela variação ali próxima dos 40 mililitros, é algo totalmente aceitável para esta aplicação aí. Novamente, considerando um recipiente da ordem de litros aí, é uma variação ínfima. E essa foi mais uma clássica de sexta no capricho para você, espero que tenha gostado. Foi uma aula longa, mas acredito que valeu a pena. Lembrando, galera, os conceitos aprendidos vocês podem expandir para diversas aplicações, outros microcontroladores, outras situações reais que você precisa criar soluções. Então fica a dica, espero que a aula tenha sido produtiva e útil para a galera. Recomendo que baixe os arquivos, confira todos os links da descrição e comente muito aqui embaixo. Quero aquele engajamento monstro, como sempre aí, em mais uma legendária de sexta.
Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, é importante, sempre deixe o seu like, comente bastante aqui embaixo que isso nos ajuda pra caramba. Compartilhe o canal com todo mundo, com seus amigos que querem aprender eletrônica. Se é novo aqui, seja bem-vindo, temos mais de 2.400 vídeos de conteúdo para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por nos acompanhar nessa videoaula, por nos assistir como sempre. Tenham todos um ótimo final de semana. Me siga também lá no Instagram, no Twitter e a fanpage WR Kids no Facebook. Ótimo final de semana de novo para todo mundo. Aquele abração e até a próxima.